Atenção que agora a casa caiu, vazou aí trecho da delação do tenente-coronel Mauro Cid, que delatou aí Bolsonaro, generais, e agora quem tá na mira da Polícia Federal e pode ser preso a qualquer momento é o general Braga Neto. Olha, eu lembro muito bem do Flávio Dino há alguns meses dizendo que tem dois generais que estão aí escondidinhos, que estão na moita aí nos últimos meses, mas que a polícia tá chegando neles e que quando chegar vai ser com força. Não com essas palavras, mas o Flávio Dino ensinou ali que a polícia ia prender dois generais muito em breve. Pois bem, na época todo mundo falou general Braga Neto e general Heleno, não tinha outro nome ali por tudo que estava acontecendo. Pois bem, hoje sabemos que isso é por conta da delação do tenente-coronel Cid. Olha, eu lembro de um vídeo que eu fiz aqui no Plantão Brasil em novembro do ano passado, ou seja, mais de 2 meses antes aí dos ataques terroristas do dia 8 de janeiro, e eu falei nesse vídeo, quem está comandando os acampamentos golpistas é o Bolsonaro por meio do general Braga Neto. Ali eu mostrei uma matéria que saiu na imprensa que mostrou que o líder do acampamento golpista de Brasília, que é o acampamento que tem todo a golpe de Estado, né? Lembremos, tinham vários acampamentos pelo Brasil, mas foi o de Brasília ali onde as pessoas se reuniram para tentar dar golpe de Estado. O chefe daquele acampamento, ele tinha uma caminhonete de 350 mil reais e essa caminhonete estava estacionada na mansão onde funcionava o comitê de campanha do Bolsonaro. E quem estava naquela mansão dando expediente todos os dias era o general Braga Neto. O general Braga Neto, depois da campanha, passou a trabalhar ali naquela mansão. E muita gente ficou assim, pô, peraí, o que o Braga Neto está fazendo nessa mansão toda hora? Ele não tem mais cargo no governo, ele não tem mais nada, o que ele vai ali no comitê de campanha? Não tem nem mais campanha, perder a eleição. Pois bem, ali o Braga Neto se reunia com líderes golpistas, e ali eu cheguei a mostrar ali, da matéria da imprensa, eles mostraram, ó, tá aqui a caminhonete de luxo aí do chefe do acampamento e depois mostraram uma foto da mesma caminhonete, mesma placa, horas depois no acampamento golpista. E naquela tarde, o Braga Neto saiu de lá, logo depois do chefe do acampamento golpista sair do comitê da mansão, o Braga Neto saiu de lá e foi direto para o Palácio do Alvorada, ou seja, o Braga Neto ficava de leve traço. O Bolsonaro mandava informação, Braga Neto se reunia com os golpistas e passava a informação. Depois, ele passava em pessoa para o Bolsonaro. Falei isso. Ok, você está falando, tá, Thiago, e daí? E daí que agora o tenente-coronel Cid confirma absolutamente tudo. De acordo com o tenente-coronel Cid, o Braga Neto é quem fazia ali a ligação do Bolsonaro com os acampamentos golpistas e com o pessoal que deu golpe no dia 8 de janeiro. Era o Braga Neto quem era o elo entre tudo isso. Então tudo aquilo, olha, mas tudo o que eu falei quase um ano atrás se confirma aí quase um ano depois. O Braga Neto realmente fazia tudo aquilo. Tem um vídeo, que nem eu vou mostrar aqui, que eu não quero ficar mostrando bandido na sua tela, em que o Braga Neto é perguntado por uma senhora sobre se o Lula ia subir a rampa ou não, se ia ter golpe ou não, assim com as palavras, o linguajar deles, né? E aí, vai ter alguma coisa, os militares? Aí o Braga Neto diz que, olha, calma, eu não posso falar agora, mas tá tudo se ajeitando, vai dar tudo certo. E aí ele dá a entender que vai ter golpe de Estado. O Braga Neto, general. Agora, o tenente-coronel Cid apresentou provas. Olha, o Braga Neto se reunia com os golpistas, logo depois ele se reunia com o Bolsonaro. Dia seguinte, ele se reúne com os golpistas, logo depois se reúne com o Bolsonaro. Então a situação do Braga Neto está muito ruim. Agora a Polícia Federal, obviamente, o cara falar e falar, se reunir com ele e depois com ele, ele não quer provar que estava de leve trás. Ele pode ser uma mega coincidência. Então a Polícia Federal precisa de provas maiores. Então agora estão pegando todos os e-mails, todas as mensagens de celular de todos os ajudantes de ordens do Bolsonaro e do chefe de gabinete do Bolsonaro para ver o seguinte. Vamos ver com quem o Bolsonaro se reuniu depois da eleição, qual dia, qual hora, quem foi visitar o Bolsonaro, quem não foi, quem foi na alvorada, quem deixou de ir. Por quê? Porque agora a gente tem que ver quem é que estava se reunindo e se realmente tem aí uma prova forte de que foi o Braga Neto. Tudo indica que conseguiram provas, viu? Muitas provas. Eu lembro de uma coisa, uma conversa da esposa do tenente-coronel Cid, que eu vou te mostrar aqui, com a filha do general Vilas Boas. E aí, nessa conversa aqui, a filha Tice Vilas Boas, tá? Que eu vou mostrar a cara dela, golpista maldita, tem que ser mostrada. Esta mulher aqui fala o seguinte, olha, tem que ter alguém que articule isso com
protestantes foi fogo, manifestantes, tá, mas ela escreveu protestantes, tá? Tem que ter alguém que articule isso com os protestantes. Aí ela fala, olha, e é isso, isso tem que vir dos caminhoneiros. Aí fala a Gabriela Cid, esposa do tenente-coronel Cid. Ela diz, não vai ser dessa forma. Como você falou, a orientação tem que ser outra. Os caminhoneiros têm que ser orientados. Isso dia 2 de novembro, tá? Aí ela, alguém tinha que falar com eles. Ela responde, e eis que a Gabriela Cid vai lá e fala isso aqui, ó. Vamos ver se dá para você ler? Vamos ler aqui, vamos lá. Sim, foi o que pediu o presidente. E acho que todos que podem têm que vir para a BSB. BSB é Brasília, eles usam a gíria que é o BSB. E usam também em Maceió, em Curitiba, já vi gente usando. É o código do aeroporto. Você vai lá, o aeroporto de Guarulhos é GRU, Guarulhos. O de Brasília é BSB, Maceió, onde eu morava, era MCZ. E o pessoal não sei por que usa o código do aeroporto como gíria para falar o nome da cidade. Tá, Curitiba é o quê? CWB, né? Aí tá, ela invadir Brasília. É isso que o presidente mandou, hein? Invadir Brasília como no 7 de setembro. E dessa vez o presidente com toda a força agirá. Isso foi dia 2 de novembro. Ou seja, você tem aí, a polícia já tem provas, eu tô te mostrando aqui mais uma vez, de que o Bolsonaro era o mandante. Então, ó, o Bolsonaro era o mandante já dia 2 de novembro, aí 48 horas depois das eleições, já estava a esposa do ajudante de ordem dizendo que a ordem do Bolsonaro era para os caminhoneiros pararem tudo e para que todos fossem a Brasília. E que aí ele daria a ordem. Ok. Foram inúmeras negociações com a cúpula do Exército até que deu errado. Nesse meio tempo, o Braga Neto é quem fazia esse elo. Então veja, o Braga Neto, a esposa do Vilas Boas também muitas vezes foi lá no acampamento golpista, mas enfim, o Braga Neto fazia o elo, ele comandava, ele mantinha o pessoal dos acampamentos, não só de Brasília, hein? Ele organizava tudo, ele mantinha aquele pessoal todo coeso, ou seja, todo mundo ali ficava, ó, estamos aqui firmes na resistência, na luta, o que não era fácil, tá? A tarefa do Braga Neto era muito difícil, porque era muito difícil manter tanta gente sendo manipulada por tanto tempo. Porque eu lembro que eu fazia piada, você que está assistindo também devia fazer piada de que, nossa, aguardem mais 72 horas. Aí os bolsominions começavam a pegar o celular, colocava a lanterna do celular assim, né, na cabeça. Eu vou até fazer igualzinho eles fazer assim, ó, ficava fazendo assim, ó, para mandar faixa de luz para os extraterrestres. Agora você imagina esse pessoal cagando em banheiro químico, aí alagava, chovia, aí alagava, vinha água de cocô até o joelho, tudo mais, e chorando para lá e para cá. Imagina para manter esse pessoal ativo, não era fácil. Tem que manter esse pessoal motivado, pô, é muito difícil. Contra todo, assim, não apenas contra a verdade, contra os fatos, não, também contra todas as notícias que vinham, contra tudo que eles eram informados, tinha que falar, não, vai dar certo. E eles acreditavam. Para quê? Para que em determinado momento eles se unissem, para que tivesse a tal da ordem do Bolsonaro, mesmo que ele não fosse mais presidente. E é o que eles fizeram no dia 8 de janeiro. Então esse pessoal tentou dar golpe, o Braga Neto foi o elo entre tudo isso e o Cid delatou. Agora tem uma coisa, o que vazou é que o Cid falou que o Braga Neto era o elo e que o Cid mostrou provas. Também vazou que a Polícia Federal tem ali inúmeras mensagens e e-mails dos ajudantes de ordem do Bolsonaro, que você pode imaginar o seguinte, o Bolsonaro não era uma pessoa comum, que uma pessoa comum, alguém chega na sua casa te visitar, e se você morar numa casa e não num prédio, não vai ficar nem registro de que alguém te visitou, de que alguém entrou ou saiu da sua casa. A não sei que tem uma câmera, coisa do tipo. Lá no Palácio do Alvorada, para alguém encontrar o Bolsonaro, tinha que passar por 3 ou 4 assessores antes. Ó, não sei quem vai entrar, não sei quem vai falar com o Bolsonaro, não sei quem de tal hora até tal hora estará com o Bolsonaro. Então, está amplamente divulgado, amplamente documentado tudo que o Bolsonaro fez. Não tudo, mas boa parte do que ele fez. E aí a Polícia Federal tem ali provas de que o Braga Neto realmente fazia esse elo. Não sabemos quais são as provas todas. Sabemos as provas das reuniões e tudo mais. Uma das reuniões, o Braga Neto negou que ele estava na reunião, mas a Polícia Federal sabe que ele estava. Você fala, essa pessoa é muito burro. Como é que o cara nega? Sabendo que tem como provar que ele estava lá. Olha, o Braga Neto negou que ele estava numa reunião que teve uma reunião secreta do Bolsonaro com os 3 chefes das Forças Armadas depois da eleição. O Braga Neto falou, não, eu não estava.
Só que os registros dos ajudantes de ordens do Bolsonaro dizem que sim, ele estava. Que você imagina o ajudante de ordem, vai ter uma reunião no Palácio do Alvorada, tem lá uma sala de reuniões. Olha, vai entrar fulano, cicrano e beltrano na reunião. Ó, vai entrar o senhor tal também. Olha, o senhor tal também chegou para a reunião. Aí no meio tá o nome do Braga Neto. Pô, o Braga Neto chegou lá e fez o quê? Ficou do lado de fora da sala? Aí o Braga Neto falou para a colunista Bela Megali do Globo. Às vezes eu devia comprar um narizinho de palhaço, porque ó, quem acreditar nisso, põe o narizinho e fica aqui. Mas, olha, é cada uma. O Braga Neto falou para Bela Megali que, olha, ele até ia ao palácio, mas ele não participava das reuniões. Então, senhor general, o senhor ia ao palácio para fazer o quê? O que o Braga Neto ia lá para quê? Para falar com a Michelle? É isso, é? O que o Braga Neto ia fazer no Palácio do Alvorada? Se fosse o Palácio do Planalto, ele ia falar, não, lá tem muitos escritórios, lá tem o Ministério da Casa Civil, lá tem, ele não era mais ministro, mas mesmo assim, lá tinha o Gabinete do Ódio, tem não. Era o Palácio do Alvorada, uma residência. Se você não vai lá para ver quem está morando lá, que é o presidente da República, não tem motivo para ir lá. Mas não tem motivo nenhum para ir lá. Então o Braga Neto disse que ele não ia, e a motivação foi a melhor, o motivo. Porque como ele é da reserva, ele não queria participar de nenhuma reunião em que tivesse alguém da ativa do Exército. Porque, pô, eu já sou da reserva, né? Eu já sou aposentado do Exército, eu não quero estar no meio da reunião do pessoal da ativa. Olha o tanto de reunião que teve com o Braga Neto, com os chefes das Forças Armadas, o tanto, com registros dessas reuniões, é um negócio sem igual. Teve até o general Heleno foi na CPI negar que o Mauro Cid participava das reuniões e apareceu lá a foto do general Heleno, do Braga Neto e do Mauro Cid na reunião. E o Mauro Cid do lado do general Heleno. Quer dizer, olha, se o pessoal da reserva do Exército não fosse nas reuniões com os chefes da ativa, Heleno também não estaria lá. O pior é o Braga Neto negar um negócio que tem até foto provando. O pior, tem os e-mails dos assessores provando. Então imagina o assessor sem saber que o golpe daria errado, sem saber que aquilo viria a ser investigado pela Polícia Federal depois, o assessor chega e fala, olha, vai entrar o Braga Neto na sala de reuniões aí, junto com fulano, beltrano, não sei quem, tá o Braga Neto no nome. Só para incriminar o Braga Neto dali um ano quando o golpe der errado. Viu? Só para isso que os assessores fizeram. Aham. Então, prepara. O que eu tava falando com algumas pessoas porque eu não sei você aí, plantonista, mas o Thiago aqui começou a ficar um pouco ansioso com o seguinte. Peraí, gente. Parece que a Polícia Federal parou o caso. Desde que teve a delação do Tenente Coronel Cid, não ouvimos mais falar desse caso. Assim, teve uma operação lá que pegou algumas pessoas, no caso dos financiadores, nada foi divulgado e só. Parou, não teve mais prisão, não teve mais operação de busca e apreensão, não teve nada. E aí eu falei, pô, peraí, por que um mês aí não aconteceu nada? Então o que dizem é o seguinte, a Polícia Federal tá ali esperando chegarem algumas provas para comprovar algumas coisas da delação do Tenente Coronel Cid. E aí quando fizer uma operação vai ser daquelas, viu? Mas vai ser daquelas para pegar muita gente. Então tem muita gente bolsonarista com medo. Eu fico pasmo porque, olha, eles sabem que os celulares foram apreendidos. Eles sabem que isso tudo fica documentado. Não tem como o cara que foi ministro da Casa Civil, que é o Braga Neto, ministro da Defesa, ou seja, ele teve muitos assessores, ele era o chefe de ministérios aí com verbas enormes. Não tem como o cara não saber que os assessores dele, ajudantes de ordem, trocam mensagens por celular com a agenda dele, dizendo, ó, vai ter reunião a hora tal, ó, agora vai fazer isso, ó, vai pegar um avião. E porque os ajudantes de ordem têm que resolver os problemas, os pepinos que aparecem no meio do caminho, para que o chefe não tenha que perder tempo resolvendo isso. E aí não tem como o cara não saber. E mesmo assim ele é burro de negar uma coisa que está fartamente documentada. Ele podia falar, olha, participei, mas a reunião não tinha nada a ver com isso, tanto é que não teve golpe, uma coisa assim, tanto é que os chefes das Forças Armadas não embarcaram no golpe, falaram da Marinha lá, o almirante, mas os outros não, eu participei, mas não teve nada de errado, era só uma reunião. Não. Ele prefere mentir, sabendo que é facilmente desmentido, no meio de uma investigação em que ele pode ser preso. O cara que tá para ser preso, ele ainda mente. Olha, muito. Temos sorte que esse pessoal é muito burro, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui na luta. Tá chegando o dia, viu? Tá chegando o dia dessa corja acabar presa. Eu falei aqui olha, infelizmente o Lula realmente nessa aí demorou. Eu falei aqui, a partir do dia 26
de setembro, o Augusto Aras sai da PGR, a Polícia Federal está esperando chegar um novo PGR para poder ir para cima com tudo. Lula não escolheu um novo PGR, deixou uma lavajatista. Essa lavajatista lá na PGR tá fazendo um estrago danado, tá fazendo um mega de um estrago, tá tendo briga interna lá na PGR por conta da lavajatista que o Lula deixou ficar lá. Eu vou falar de novo, para mim, maior falha dos governos do Lula, se é que teve alguma falha nos governos Lula e Dilma, foram as indicações erradas. No terceiro governo Lula, nas indicações feitas até o momento, parece todas boas, mas demorar para indicar, sendo que teve 9 meses para ter um procurador aí, foi uma falha. Obviamente, daqui um ano a gente nem vai lembrar dessas 2, 3 semanas que passou aí essa Procuradora-Geral da República atual. Mas, se já tivesse o novo, é capaz de que já tivessem presos alguns bolsonaristas graúdos a mais, viu? Saiba disso. Peço a sua inscrição no canal, seguiremos na luta. Falou!